Palestra sobre economia da maconha legalizada e oportunidades para o Brasil. O palestrante é o Samuel Martins Drey, doutorando em engenharia de produção. Venha, Samuel. Ontem, na palestra de ontem, quando eu apresentei meus filhos da Abra Rio, o Gabriel, né, o nosso farmacêutico, ele falou que ele é o filho mais novo. Gabriel, você não é o filho mais novo. O filho mais novo é o Samuel. Você é o... Já ficou já o de tempo, já. O caçulinha agora é Samuel. Obrigado. Vai ter que baixar ela. Rapidinho, gente. Problemas técnicos antes de começar. Não, vem aqui, ó. Pode deixar comigo. Isso. Estava cortando porque eu acho que está online, entendeu? Isso. Agora abre ela aí. Não, às vezes, se você abrir no online... Mas peraí, deixa eu ver onde foi. É na área de trabalho? É esse aqui? É, né? Isso aí. Agora foi. Boa tarde, gente. Tudo bem? Eu vou tentar ser um pouquinho econômico aí, para combinar com o tema da palestra, tá? Porque a gente tem um horário, mas vou cobrir tudo aí, eu prometo, tá? Antes de falar, da gente adentrar um pouquinho nesse tema, né, que a gente escolheu aqui para essa palestra especificamente, eu gostaria de me apresentar para quem me conhece e para quem não me conhece também, né? Meu nome é Samuel Martins, eu sou engenheiro de produção, mestre em engenharia de produção e, para variar um pouquinho agora, eu estou tirando doutorado em engenharia de produção também, para dar uma variada, né? Aqui na UF, sou pesquisador do programa de pós-graduação, sou bolsista da CAPES, trabalho já há uns 3 anos no doutorado. Se tudo der certo, ano que vem aí o título. Mas hoje eu não estou aqui para falar um pouco dessa área aqui, né, que é um pouco dos meus projetos internos, digamos assim, que é da minha área, né, que eu trabalho lá no doutorado. Hoje eu estou para falar um pouco do que extrapolou justamente disso, né? Por quê? Inicialmente, e para quem já me conhece, né, e tudo, sou professor. Tenho aqui meus alunos, um beijo, meus ex-alunos, né, se tudo der certo. Meus alunos estão aqui. E eu comecei a trabalhar um pouco na pós-graduação, comecei a trabalhar um pouco com hospitais públicos, trabalhar na melhoria de processos deles, desde a época do mestrado até agora. E, como a gente sabe, né, tem um gap muito grande, infelizmente, entre a academia e a prática, né? A gente tenta dar uma acabada com isso, mas é meio difícil. A gente luta, né, e vai tentando. E o que veio era eu querer extrapolar um pouco justamente só essa área acadêmica, falar para quem já sabe. Então, eu comecei a dar palestras, comecei a dar aulas e comecei a fazer consultoria em outros lugares que extrapolassem justamente essa questão de saúde pública, que é o que a gente trabalha aqui, né? E, recentemente, né, como a Marilene destacou, eu sou como consultor da Abra Rio, bem novinho aí, né, 1 mês e pouco fazendo um trabalhinho lá, passando umas raivas, fazendo os outros passar raiva comigo, né? Então, a ideia é apresentar um pouco disso para vocês, tá bom? E por que a gente tem, né, esse tema aqui hoje, de economia da maconha legalizada, oportunidades para o Brasil? Foi eu que sugeri esse tema, tá? A ideia era que fosse uma roda de conversa, mas já delatando todo mundo fugiu de mim lá de dentro, ninguém quis vir aqui conversar, e aí virou uma palestra. E eu fiquei meio assim, falei, gente... não queria que fosse uma coisa difícil, sabe? Eu queria que fosse uma coisa que a gente conversasse aqui e saísse, pelo menos, com um entendimento comum. Que, no meu ponto de vista, né, a economia funciona muito assim, né? A economia ela tem que ser social, ela é de pessoas para pessoas, né? Então, eu acho que o entendimento da economia parte justamente disso, tá? Então, aqui eu trouxe um sumário rapidinho para vocês, dos pontos que a gente vai passar aqui, bem tranquilos, tá? Primeiro, a gente vai falar um pouco do mercado da maconha que a gente tem no Brasil na situação atual, tá bom?
Então, algumas coisas que vocês já conhecem, alguns pontos que já foram falados aqui. Não vou me adentrar, porque eu trouxe essa temática de economia justamente porque não vou me adentrar nessa parte de legislação nem de saúde, porque tem gente muito mais competente que ia falar e já falou do que eu. Então, a gente já sabe algumas coisas disso, né? Vou falar dessas justamente oportunidades futuras que, se a gente olhar bem, na verdade, não funcionam muito bem como oportunidades futuras. Por quê? São oportunidades que já estão acontecendo aí no mundo, tá? E é uma pena pesarosa mesmo de que isso não está acontecendo no Brasil atualmente, que poderia muito com a capacidade que o país tem, tá? Então, vocês vão ver assim, que essas oportunidades futuras vêm tudo de um presente que, infelizmente, não é a nossa realidade. E trazer aqui um pouco de projeções e expectativas, né, dada essa legalização, né, porque, como isso já foi também batido muito aqui, né, a gente está falando de uma planta, a gente está falando da maconha. E olhe bem, né, em todas as vertentes que a gente está vendo que ela traz. Então, essas expectativas aqui, elas são bem altas mesmo, justamente porque a projeção de ganho com ela seria muito boa, tá joia? Então, vamos lá para o nosso primeiro ponto, né? Eu trouxe aqui 2 pontos importantes que a gente tem que ter quando a gente tem em mente economia, que é o seguinte. Primeiro seria as pessoas e o dinheiro, que essas pessoas, né, ou esse conglomerado de pessoas movimenta, tá? Esse primeiro ponto aqui ele já foi altamente desgastado só nesse seminário, então eu não vou me adentrar muito, mas muitas pessoas falaram, né? Hoje a gente conta, né? Em 2023 foi feito um levantamento que aproximadamente 430 mil pacientes fazem algum uso de produtos à base, né, de cannabis, produtos à base de maconha, né? E a gente tem o outro ponto, né, a outra faceta da economia, que é justamente o quanto essas pessoas movimentam dentro do país, né? Atualmente também, pensando no ano de 2023, foi feito um levantamento e a gente tem 699,4 milhões de reais. Isso é muito, muito grande, pensando num país com o tamanho de restrições que a gente tem como o Brasil, tá? Mas um ponto importante da gente olhar, sem ser esses pontos específicos aqui de números, né, seria a tendência, que é uma coisa que muitos economistas falam, né, que é sobre a tendência desses números e como eles estão em crescente, né? Por quê? Se a gente pegar esse primeiro ponto, né, que também a gente já viu falado aqui, a gente tem um crescimento aqui, ó, de 2022 para 2023 de 130%. É muito grande, é um salto gigantesco, né? A gente tinha 186.950 pessoas e agora 430. E a tendência é aumentar mais, como a gente vai ver ali no futuro, tá? E com isso, né, não obstante, a gente tem um alinhamento justamente da quantidade de dinheiro que é movimentada, né? Que foi um aumento de 92% do dinheiro movido de um ano para o outro, de 2022 para 2023, né? Aqui a gente tem 364,27 bilhões, e aqui a gente está chegando quase na marca de 700 milhões. Né? Novamente, destacando dentro das imensas restrições que a gente tem no nosso país. Tá joia? E aí, né, com isso, é interessante a gente olhar para outros pontos também. Né? A gente tem, né, que os brasileiros contam com uma oferta de mais de 1.700 produtos distintos dentro do país, em 25 formas farmacêuticas diferentes. Esse número já está até desatualizado, na verdade são 27 formas, que eu já me informei aqui no simpósio, mas esse foi de um relatório que saiu um pouco antes desses outros 2 produtos serem aceitos. Tá? E, além disso, né, falando um pouquinho da faceta de saúde, né, que eu gosto de falar bastante, a gente tem que hoje, né, uma consulta médica de médicos que prescrevem cannabis, no Brasil, a média de uma dessas consultas, o preço é R$ 529,54. Né, e as especialidades mais que a gente vê, clínica médica e saúde geral. Tá? Esse preço, né, se a gente colocar na realidade do país que a gente vive, é um preço bem salgado. Tá? E esse é o preço médio, né? Então a gente está falando ali de preços que são maiores, muito maiores do que isso, né? Pensando numa frequência que a gente tem, porque a gente tem que estar sempre retornando nesses médicos e tudo mais para manter, né, o acompanhamento. Só que, se é uma média, né, e tem um número maior que isso, a gente também tem números menores, que são os trabalhos graças, né, às nossas associações, né? Hoje, a gente tem mais de 137 associações que se encontram ativas no Brasil. O número real de associações é muito maior. A gente estava discutindo ontem, que acho que é na marca de 300, se não me engano. Só que o levantamento que eu tirei aqui, de 137 ativas, ele considera só as que estão incluindo novos associados, as que estão fornecendo tantas quantidades de produto e tudo mais, que já é uma marca muito grande também, né?
E a gente tem também, né, 221 marcas que são responsáveis por essa distribuição e comércio no Brasil, ou seja, de grandes empresas ali que também estão aproveitando nessa onda, né, que querendo ou não, né, como o palestrante da mesa anterior, que agora eu esqueci o nome dele, falou que o dinheiro, infelizmente, né, nesse sistema capitalista que a gente vive, ele movimenta mesmo, né? Então as marcas estão aproveitando para justamente fazer isso, tá? Mas falando um pouquinho das nossas associações aqui, né? Aqui eu dispus um gráfico para vocês, né, que eu tirei do relatório da Kaya Mind, inclusive recomendo a todos, é um relatório muito bom, que fala sobre o uso da cannabis no Brasil. Eles sempre soltam um relatório anual, esse de 2023 está excelente, que ele fala dessas 137 associações, né, e aqui a gente tem uma distribuição entre as unidades federativas do Brasil, né. A gente pode ver ali, né, um grande domínio ali, né, de São Paulo e do Rio de Janeiro, né? São Paulo, então, mais de 30 ali, que só desse ano, né? Então, a gente está falando de uma abertura muito grande dessas associações que fazem um trabalho essencial, que é acessibilizar, né, os nossos produtos que a gente tem aí, tá? E aí, o que acontece? O que esse gráfico aqui mostra para a gente? Né? É o ritmo de abertura, né, de novas associações canábicas. Por quê? Como eu falei para vocês, é bom a gente ver a tendência de certas coisas, né, para a gente ver como que isso está caminhando, né? Não só ver o número solto de algum ano, assim. E olha só, aqui fala para a gente que ao menos 38 associações foram criadas só em 2022. Então, olha só, se vocês verem aqui, né, aqui a gente tem o número de associações e aqui os anos que foram se passando e essas aberturas que a gente tem aqui. No ano aqui, olha, de 2016 para 2017, a gente começa a ver, né, 15 e 16, essa crescente do número de aberturas de novas associações aqui, com um salto muito grande entre 2017 e 2018, e uma estabilização nesses próximos 3 anos. Só que assim que, né, do término de 2020, a gente vê outros saltos acontecendo. Ali a gente tem o 2023 ali meio tímido, mas é porque considerou só o primeiro semestre, tá? Só que se a gente olhar, o primeiro semestre de 2023 já está quase se equiparando à média ali dos anos de 2018 a 2020, ou seja, tem muitas associações sendo abertas também, né? Isso acontece pela questão das leis que já foram debatidas aqui, mas acontece também pela necessidade de se acessibilizar isso, né? Quanto mais procura a gente tem no mercado, a gente vê oportunidades que vão aparecendo. Então, as associações vão em congruência com justamente essa procura, tá? Aqui também, para a gente falar um pouco da situação atual, eu trouxe os principais pontos referentes, né, à legalização, uns para frente, uns para trás, né, na questão de progresso, digamos assim, né, que aconteceria em 2023. Eu não vou me atentar a essas 2 primeiras colunas aqui, porque justamente falam um pouco mais de legislação e saúde, que aí, né, tem gente mais capacitada para falar. Mas eu queria chamar a atenção para vocês nos pontos de março, junho e setembro, porque no de março, né, a gente tem que as solicitações de produtos importados na Anvisa, né, com base de cannabis, atingiram a marca de 12 mil no mês passado pela primeira vez. A marca ficou acima de 10 mil pedidos mensais. Então, assim, isso nunca tinha acontecido, isso aconteceu e ela já aconteceu com o pé na porta, né? Ela já foi para acima de 10 para acima de 12. E aí eu queria falar um pouco para vocês dessa questão de importação, mas aí eu vou trazer mais para frente aqui, tá joia? Outra que eu queria destacar era justamente essas outras facetas que a gente tem dentro da área de cannabis. Por quê? Em junho, o curso de cannabis medicinal da USP foi o mais vendido dentro da universidade, sabe? Os cursos online que eles disponibilizam e tudo mais. Teve um que foi disponibilizado pela USP, ele foi um dos mais vendidos. E assim, a gente está falando da USP, né? A gente está falando de qualquer universidade. É uma universidade que está aí sempre nos rankings de melhor, seja do Brasil, América Latina e até do mundo mesmo, né? Então, a gente vê um interesse até de estudo mesmo, né, como os palestrantes anteriores colocaram muito bem, né, essa necessidade que a gente tem de acessibilizar para estudar um pouco mais e tentar compreender um pouco mais os efeitos e o que dá para a gente aproveitar, né. E, por fim, aqui em setembro, né, houve a primeira Expo Cannabis no Brasil, né, que foi realizada em São Paulo. Né. Eu queria atentar esse primeiro Expo Cannabis aqui, porque também eu vou mostrar dados de outros países, que a gente fica um pouco mais assim, né. Voltando um pouquinho nessa questão das solicitações de importação, eu achei esse gráfico interessante porque fala para a gente que no primeiro semestre de 2023, né, a Anvisa recebeu mais de 360 solicitações por dia, em média, né, para alguma autorização de importação de cannabis individual medicinal, né.
360, né, se a gente considerar, é solicitação bastante solicitações. Se a gente lembrar aqui do dado anterior, que falava que no mês que teve um pico de 12 mil, ali dá mais ou menos em média por dia 400 solicitações, vocês viram que não é um mês atípico ou um mês que subiu demais. É um mês que está dentro ali da média e são muitos pedidos, né? A gente pensar em 360 solicitações por dia para isso, né? Aí aqui nesse gráfico, o que ele fez? Ele pegou o primeiro trimestre de 2022 e considerou como 100%. E ele foi mostrando o que seria esse desdobramento até chegar no segundo trimestre de 2023, entre aumentos e decréscimos que a gente tinha desses pedidos de importação, tá? E aí, olha só, aqui a gente tem basicamente, né, tirando esse quarto trimestre de 2022, que teve um decréscimo de 9%, a gente só teve aumentos, e aumentos de mais de 20%, né, totalizando, no final, um aumento de 279% em relação a esse primeiro trimestre. Ou seja, o que já era o número de solicitações absurda foi só crescendo mesmo, né? Tirando esse quarto aqui do quarto trimestre de 2022, que eu vi que diminuiu, mas, para ser sincero, eu não entrei em detalhe do porquê que diminuiu, mas deve ter alguma coisa a ver com regulamentação ou algo do tipo, tá? E por que eu trouxe essa tendência de crescimento dessa importação de cannabis aqui, né? Porque a importação, vocês podem ver, né, de duas facetas. Uma mais positiva, né, se você for mais otimista, que você pode falar para mim, Samuel, está importando, então está fazendo, né, está fazendo os produtos aqui e tudo mais, né? Essa seria a mais otimista, mas, ao meu ver, eu não sou tão otimista assim para isso. Por quê? Eu vejo de um lado um pouco mais pessimista, que é o seguinte, a gente está importando produtos, tá? E de um ponto de vista econômico e de um ponto de vista produtivo, isso é muito ruim, porque a gente fica o quê? Refém desses métodos de produção de outros países. E a gente fica refém do preço, a gente fica refém na economia, a gente fica refém em todos os sentidos. Então, por mais que a gente consiga produzir fazendo essa importação, ela é uma importação dependente, né? Por isso que é um trabalho a gente realmente tentar fazer essa produção dentro do nosso país, né? Porque isso é muito bom e isso vai gerar muitas coisas boas que a gente vai falar aqui mais para frente, tá? Então, né? Tendo essa ideia, né, da situação atual, eu trouxe um pouquinho dessas oportunidades futuras que eu achei em alguns trabalhos, né, científicos, inclusive, tá, de revistas que falavam um pouquinho disso. Primeiro, né, o Teixeira aqui, né, em 2016, ele publicou esse trabalho que ele fala um pouco justamente do grosso, da parte econômica mesmo, em números, né, que a gente ganharia, tá? Seria, primeiro, né, geração de receitas de impostos, uma vez que você tem uma nova atividade econômica legalizada, né? Se você tem essa atividade que é legalizada, ela vai ter impostos em cima dela, então ela vai ser regulamentada, e os cofres públicos vão ganhar com isso, né? No trabalho dele, ele estimou, né, uma geração de 5 a 6 bilhões de reais aos cofres públicos anualmente. Isso com os dados, tá, de 2016 para trás. Hoje, eu já diria que é muito maior que isso, né, pelas tendências que a gente está vendo aqui de crescimento. Tá? Eu não vou entrar em detalhes como ele fez isso, mas um trabalho é bem interessante, porque ele faz um modelo econométrico usando produtos similares para fazer esse valor. Tá? Mas eu não vou entrar nesse dado da economia, não. Criação de empregos, né, é inegável, né, que quando a gente retém a produção para a gente vai expandir um pouco mais essa questão produtiva. Se a gente pensar, por exemplo, numa associação, a gente vai empregar vários tipos diferentes de pessoas que vão estar fazendo diferentes trabalhos. Por exemplo, dentro da área do acolhimento, você abre mais oportunidades para isso. Para a área de cultivo, da agricultura, você tem que estudar isso um pouco mais. Abre outras pesquisas e aí abre fomento para isso. Você cria novas matérias, novas disciplinas, novos professores. Então, assim, é um desdobramento de empregos que é assim, um problema no Brasil, né, que a gente tem hoje, que é a questão do desemprego, que isso aqui poderia estar contribuindo, né? Redução de evasão de divisas, né, com o enfraquecimento do mercado global, essa evasão justamente por ser um mercado ilegal, né, acontece essa evasão, que é justamente a evasão monetária, porque a gente está trabalhando com uma coisa ilegal, né, nesse mercado ilegal. Se tivesse uma diminuição disso, a gente teria também uma diminuição dessa evasão. Redução de gastos de policiamento, jurídico-processuais e de encarceramento, né? Esse ponto aqui, né, o Teixeira, por ser um economista, ele colocou econômico, né? E, de fato, a gente tem gastos com isso aqui, né? Os jurídico-processuais foram até muito bem pontuados pela mesa da Thalíria, logo antes daqui, que estava falando com a gente, que você tem que dedicar abertura de processo para cada uma das associações, em vez da coisa ser só legalizada, né?
Mas eu acho que eu não vou entrar muito em detalhes nessa questão de policiamento e encarceramento, que eu acho que já foi muito bem falado, inclusive na mesa que o pessoal estava aqui presente, que tiveram muito mais a dizer sobre isso, mas a gente sabe que tem uma redução de gás querendo nisso, uma vez que a gente está trabalhando no Brasil, né, e o Brasil é um país que faz essa discriminação por cor, por classe, então a gente tem que pensar nisso, né. E a saúde dos usuários, né, em razão de mercado regulado, em que haja controle de qualidade do produto, né. Isso aí eu não vou ser nem muito purista, mas pensar na droga até por recreação, né, e a gente sempre fica brincando, fala assim, pô, vou fumar prensado e tal, aí foda, né, e é isso aí, né, isso é todo no geral, porque você não está pensando só no recreativo, você está pensando também em medicamentos, né, que estão ali para as pessoas, tá. Agora, né, eu vou apresentar um outro que fala um pouco dessas vantagens industriais, que é justamente do processo que eu falei para vocês, tá. O Santos, ele declarou que o mercado de cannabis ele exige menos investimento, né, por quê? Porque é mais fácil a gente aproveitar tecnologias que são similares para poder utilizar nesse mercado. Tá? É claro que vai ter produtos e determinadas atividades que elas são específicas da cannabis, a gente tem que investir nisso. Só que tem várias outras da agricultura, pelo país, o Brasil ser bem desenvolvido nisso, né, que a gente consegue aproveitar. E aproveitando isso, a gente consegue diminuir o custo de produção, né, e poder acessibilizar mais esses produtos aqui. Diferentemente seria se a gente só importasse, que é como que está acontecendo, né? Porque aí a gente não tem controle sobre isso. Ele chega com um custo, a gente parte a partir disso. Tá? Aí aqui ele colocou uma figura muito interessante, no qual ele separou a fibra, o hurd e a semente. Né? O hurd, para quem não conhece, é o núcleo lenhoso do cânhamo. E ele separou todos esses produtos, né, que podem ser fabricados ou individualmente, né, fibra, por exemplo, tecidos pela fibra, né, ou em conjunto, né, por exemplo, materiais de construção que podem ser fabricados com a fibra e com o hurd, né. E também, né, aqui com a semente, né, que você pode pensar em alimentos, adubo e tudo mais. E é mais ou menos nisso que eu queria dar uma focada agora, justamente por quê? Porque se a gente falasse um pouco de produtos, por exemplo, como o óleo a gente já tem, o óleo está em todo lugar, né? Eu sei que precisa de acessibilizar um pouco mais, mas o objetivo aqui é justamente mostrar esses produtos, digamos assim, secundários que a gente tem aqui, tá? Não dá para passar por todos, infelizmente, mas eu fiz uns highlights aqui, tá joia? Na questão da alimentação, né, a semente de cânhamo pode ser utilizada na fabricação de exponenciais de compostos de receita. Né, isso a gente já vê em alguns lugares, né, isso acontecendo. E, querendo ou não, né, quando a gente pensa em novas alimentações, né, principalmente no Brasil, que pessoas passam fome, e a gente sabe que isso é uma realidade, a gente pensar em outras formas de produzir, e produzir outros produtos que sejam mais acessíveis, é muito interessante, né. O comércio de bebidas também, né, à base de cannabis, né, tem alguns, né, por exemplo, Heineken, Coca-Cola, né, já planejam esse tipo de explorar em países com maior flexibilização, né, isso sempre me pega muito, né, porque, poxa, podia ser aqui, né, mas aí a gente não consegue. Aí, por exemplo, tem a Fluent Beverage, que eu trouxe, né, que ela produz bebidas derivadas da cannabis no Canadá, por exemplo, né? E aí geralmente a gente já vai direto, né? Pensa aí na cervejinha, né? Nos vinhos, nos coquetéis, né? E a galera que não bebe pode pensar um pouco assim, e eu, né? E tudo mais. Mas esse Fluent Beverage, ele já impõe isso em chás, cafés, bebidas, até para praticante de esportes, né? Que vai um pouco contra o que se tem de maconheiro que não pratica esportes, né? Muito pelo contrário, a gente pode usar justamente para isso e já está sendo usado, tá? Na construção civil, né, como eu mostrei para vocês ali, o cânhamo pode ser usado como uma mistura de concreto, né, consequentemente na fabricação de blocos. Aí, né, a gente fala um pouco aí de produtos substituíveis, por quê? Porque a gente já tem, né, os blocos e tudo mais, só que tem muitas vantagens da gente trabalhar com cânhamo, porque ele é uma matéria-prima renovável, ele possui elevadas propriedades térmicas, ou seja, de isolante, de transmissor, e tem boa sinergia com outros materiais, além de ser o quê? Reciclável e reutilizável. Né? A gente está passando aqui em Niterói e no Brasil inteiro por essas ondas de calor, né, e é sempre bom pensar nessa onda reciclável e reutilizável, que basicamente ninguém pensou até agora, né, como deveriam pensar, né? E aí a gente vê que, né, a gente tem uma oportunidade aí de estar usando e não está usando por questões, né, de legislação. Aqui agora ainda nas vantagens industriais, né, na fabricação de fibras para tecidos, né, porque o cânhamo tem mais resistência e mais durabilidade que o próprio algodão, né? Vocês estão usando aí roupas e, né,
calçados, etc., que contém algodão. Imagina você pensar, né, quem nunca aí teve um tênis que furou na hora errada, que né, vazou, entrou água numa enchente, né, e você falou assim, nossa, queria que tivesse alguma coisa que fosse mais resistente, né? E tem, porque já está sendo usado fora e a gente não está aproveitando, porque a Adidas fez justamente um tênis, né, que ele chamou de Adidas Hemp. Abrario Hemp, aí, vamos lançar aí, ó, já falar com o diretor de cultivo. Oi? Não é? Aí, olha só. E né, com mais qualidade e mais barato que o que a gente vê hoje no mercado, né? Acontecendo aí já. Por isso que eu falei para vocês que essas oportunidades futuras, elas dão um pouquinho de raiva, porque elas estão acontecendo. Longe, bem longe daqui. Na questão de vantagens comerciais, né, eu trouxe o setor de cosméticos, né, que é um outro exemplo de nicho que se beneficiaria, né, porque a fibra de cannabis ela apresenta vantagens econômicas e ambientais, né, em relação, por exemplo, o eucalipto, que resulta em redução de custos para o setor como papel e celulose. Se a gente pensar aí, né, o eucalipto também, assim como o algodão, está em todo lugar, né, e a gente tem também um produto que está bem melhor que ele, assim, né. Aí eu trouxe até aqui, né, que a Avon e a Palmolive já possuem patentes para usar essa composição. Na Expo desse ano, em São Paulo, sim. Tinha, eu não me lembro o nome da loja, da marca de roupa que estava lá. Eu fui conversar com eles e eles estavam falando que eles fazem tudo, né? Sim. Eles fazem tudo de banho. E eles falaram que seria perfeito, seria maravilhoso se pudesse ter isso aqui. Sim. Sim, sim, com certeza. E a gente até pode produzir isso, mas tem que ser numa escala de produção muito grande. Sinistra, né? Pois é, exatamente. E aí, né? Várias associações. Em conjunto, né? Pois é. Exatamente. Aí fica super difícil para a gente, né? Porque a gente não tem liberdade de produção e pensar no processo como todo. A gente tem que ficar contornando, né? Contornando essas legislações e tudo e tentar achar, digamos assim, né, umas facilitadores para isso, né? Eu trouxe para vocês aqui a propaganda, né? Essa aqui também me pega bastante, que ela fala assim, Avon expande cosméticos à base de cannabis, mas Brasil fica de fora. Isso sempre me pega muito, porque eles fizeram toda uma linha de cosméticos pensada em hidratante, creme corporal, de mão, de cotovelo e tudo mais, que tem essa base de CBD, se não me engano, isso foi em 2020, que tem essas propriedades relaxantes quando você né, aplica, né? Que é uma coisa que a gente está de fora, infelizmente. E aqui também eu trouxe a da Palmolive, né? Que fala aqui que eles preencheram as patentes, 3 patentes, um trio de patentes, que é de uma mistura de CBD para saúde bucal, né? Que usa o CBD justamente... E é antibactericida, né? E aí o que acontece? Você pode estar pensando assim, falar, Samuel, mas você está também apresentando de grandes empresas, né? Isso aí talvez seja um pouco difícil de aportar, né? Mas aí, né, também pensando nisso, eu trouxe um pouco das vantagens comerciais. Eu não ousei pôr vídeos na apresentação, porque eu conheço a maldição de você pôr vídeos, nunca dá certo. Mas eu trouxe cenas do documentário Cortina de Fumaça, não sei se vocês já viram, mas ele está disponível no YouTube, para quem tiver interesse. Ele é de 2010, tá? Tem 1h30, mais ou menos. E, mais ou menos aqui, bem no inicinho, ele apresenta para a gente a Canatrade, que em 2010, quando o documentário foi feito, a Canatrade já estava acontecendo há mais de uma década na Suíça, né? Então, agora, ela está acontecendo há mais de 2 décadas na Suíça, né? E ele apresenta produtores únicos, produtores familiares, produtores locais, de vários produtos com base de maconha, né? Esse primeiro sujeito aqui, ele é de uma produtora de vinho, ele falava que o pai dele foi produtor de vinho, fez aquela agricultura bem familiar, ele tem, né, o lugar onde plantar e tudo, e ele estava lá expondo os vinhos dele lá para as pessoas quererem comprar e tudo mais, e ele pegou, depois, acho que o pai dele havia falecido, ele continuou a ideia lá na fazenda que eles tinham. Esse senhor aqui, ele faz um óleo, se não me engano, ele era da Alemanha. Eles fizeram um óleo à base de maconha, não sei qual que é a concentração especificamente, só que ele falou pra gente que quando você coloca esses óleos de motor de carro, quando você coloca no carro, o carro ele fica 10% mais econômico, consome menos gasolina, e
polui menos, tanto na questão de você consumir menos, tanto na questão de ser renovável, de limpar. Inclusive tá aí, né? Gente, não põe o óleo de consumo. Quem sabe mais para frente, né? Mas achei muito interessante desse aqui. Esse aqui, ele fazia justamente aqueles isolamentos que se usam em avião, isolamentos térmicos, né, que se usam em casas também, né, para justamente você isolar termicamente a casa, avião. Ele até falou assim para carros também, né? E esse último aqui fazia tudo que você imaginar de óleo possível corporal. Era do topo da sua cabeça até o dedinho do pé. Tinha todos os óleos possíveis e tudo com base de maconha, tá? E eles são todos, né, todos que se apresentaram, quem tiver curiosidade lá, são todos produtores bem pequenos que estão lá numa feira mesmo para expor seus produtos, tá joia? E aí, né, passando um pouco para o ponto final, né, que é as projeções expectativas, né, dado esse panorama aí que a gente vê, eu trouxe um pouquinho, de novo, da Kayamide aqui, que seria o tamanho do mercado de cannabis medicinal no Brasil, né? Como a gente viu lá no início, né, a gente tinha esse 699, que é o nosso atual, ali, né, em milhões de reais. E a Kayamide, nesse relatório de 2023, ela já fez uma tendência, né, uma projeção aqui, que ela fala que para 2025 a gente já vai estar movimentando 1,4 bilhões de reais. E isso eles estão falando, né, dentro da situação atual, né? Isso, nem se melhorar alguma coisa, isso pode ser maior. Você pode até falar para mim assim, ô Samuel, você está sendo um pouco... agora você está sendo otimista demais, né? Porque parece um crescimento muito grande. Mas deixa eu te falar, no relatório de 2022 da Kayamide, eles projetaram para 2023 657 milhões, tá? E a gente superou isso. Então, tem grandes chances desses números aqui, na verdade, eles estão sendo um pouco pessimistas, de estar vai ser um pouco maior vindo aí, né? E é um dinheiro que movimenta muito, né? E aí, né, essas outras projeções eu trouxe aqui só para a gente passar rapidinho, né? Que seria a quantidade movimentada, né? Aí já é umas projeções pensando na liberação, né? Que seria essa liberação aqui, né? Que seria para 2024 seria 26,1 bilhões, né? Movimentados com os 3 usos de cannabis, que serviria para o quê? Aquecimento da economia, né? E consolidação no mercado frente aos demais países, que é o mais importante que a gente tem aqui nessa questão de produção. 8 bilhões de impostos, né, que poderiam ser convertidos para saúde, educação, segurança, que são teclas que a gente bate direto, que o Brasil precisa bastante, né? 9,5 bilhões movimentados com uso amplo da cannabis medicinal, melhoria na qualidade de vida, né, que a gente não precisa nem falar mais disso. 15 mil hectares de cânhamos plantados, né, que seriam plantinhos muito mais sustentáveis e limpos do que a gente tem aqui agora. 901,3 bilhões movimentados no âmbito esportivo, né, com a regulamentação ampla, né, que geraria aumento de investimentos em esportes e educação sobre a área. 1,45 bilhões movimentados com o mercado de cannabis para pets, né, a gente teve já também palestra aqui hoje de manhã, que falaram muito bem disso, né, e 328 mil empregos formais e informais relacionados a cannabis criados no país, né? Que seria uma diminuição da taxa de emprego, que é um grande problema no país, que apesar de a gente ter abaixado essa taxa para 7,7, a gente ainda tem 8,3 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, fora a tendência de crescimento de empregos informais, que, né, a qualidade de vida baixíssima que isso dá para a nossa população, né? Não, é aquela coisa, a gente não está falando que é milagre, não resolve, né, mas ajuda. Esse que é o ponto que a gente quer destacar, né? E aí eu trouxe essa projeção de expectativas, né, como último gráfico aqui, porque eu não quero, né, eu falei dessa questão das solicitações de importação como um tom pessimista, né? Não quero terminar a palestra num tom pessimista, eu quero terminar num tom esperançoso, na verdade. Por quê, né? Por mais que a gente tenha essa projeção, olha só, essa projeção de 2023 aqui, isso aqui foram os efetuados, né, esses 92, e aqui projetou no último trimestre, porque aqui não dá para ler, mas esses dados são até agosto. Então, ele fez essa projeção de total aqui, que ficaria em 2023. Né? Por mais que essas solicitações estejam aumentando, e isso, né, no ponto de vista que é ruim para essa questão da produção, eu peço, né, que isso aí já vai, né, mais um pedido um pouco mais para fora, né, que a gente que está aqui continue essa luta, né, porque eu acho que todo mundo que está aqui, e aí eu quero dar um alô especial para a galera da Abra Rio, né, com certeza, porque vocês são parte dessa luta, assim, é sensacional. A primeira vez que eu conversei com a Marilene, eu falei assim, olha, o trabalho de vocês é foda. Falei assim mesmo. Falei assim, desculpa o tom da palavra, mas realmente é um trabalho foda. E a gente tem que cobrar, né? Foi muito bom a palestra da Talíria hoje,
Luciana, eu sou muito ruim de nomes, muito longo, porque elas falaram justamente disso. A gente sempre está correndo atrás, muitas vezes, de proibições que vêm sem sentido, e a gente precisa o quê? Cobrar, a gente precisa estar na rua, a gente precisa lutar, porque é desse jeito que veio as mudanças, né? Alguma coisa veio fácil para o Brasil, né? E nunca vem, né? A gente tem que estar na rua, a gente tem que estar pedindo, e aí, com isso, eu queria... Eu deixei as referências aqui, queria agradecer o convite da Abrario em todos os sentidos, tá? Falar que obrigado por realizar aí a extrapolação do Samuel, que é o Samuel que quer pôr a mão na massa e quer lutar por isso também. Obrigado, viu?